Se você for ver, todos os filmes que existem são filmes de roubo. Olá, meu nome é Thiago, bem-vindo ao meu site. Se você é novo aqui, essa vinheta que você acabou de assistir significa que eu vou começar a falar. Já vai se preparando. Eu não sou o tipo de pessoa que assiste muitos filmes no mesmo dia, mas por algum motivo meio estranho e misterioso, isso aconteceu comigo recentemente. Vai ver, foi meu signo, eu acho. Por causa de uma conjunção astral inusitada, provavelmente, eu decidi assistir na mesma tarde os filmes 8 Mulheres e um Segredo e a adaptação live action de Dora a Aventureira. Eu estava no clima de assistir esses dois filmes especificamente. Qual o problema? Inclusive, eu tive pensamentos diversos sobre esses dois filmes. E à medida que eu anotava essas ideias, elas iam convergindo dentro do meu cérebro igual o encontro de dois rios. Pouco a pouco, eu fui percebendo que essas duas histórias estavam misticamente conectadas. E à medida que eu ia desvendando essa estranha conexão, eu me percebi misteriosamente conectado a essas poderosas mulheres. Dora a Aventureira e Sandra Bullock. Enfim, 8 Mulheres e um Segredo é um filme super divertido. Eu adoro filmes de pessoas roubando coisas. Principalmente quando envolve um time de atores carismáticos, uma mega operação e uma trama de vingança. Tipo a novela Senhora do Destino. Roubaram o bebê, né? Dito isso, 8 Mulheres e um Segredo é um filme que com certeza existe e sem sombra de dúvidas foi feito. Tanto ele quanto Dora e a Cidade Perdida estão disponíveis no app do Telecine. E está patrocinando esse vídeo, muitíssimo obrigado. O Telecine está disponibilizando um cupom de 60 dias grátis para novos assinantes agora no mês de outubro. Tem mais de 2.000 filmes no acervo, tem trailer, tem making off, tem entrevista, tem curiosidade, tem o Cinelist, que são listas exclusivas de filmes criadas por gente que realmente entende do assunto, cinema. Se você se interessa por esse tipo de coisa, coisas grátis por 60 dias, o link tá aqui na descrição, arrasa lá e vamos que vamos. Agora, do que eu tava falando mesmo? Roubo. Eu adoro filme de pessoas roubando coisas. E 8 Mulheres e um Segredo é um típico filme desse gênero, que em inglês chama heist film ou caper film. E em português eu descobri que tecnicamente o nome certo é filme de assalto, que... ok. Eu moro no centro de São Paulo, pra mim assalto é outra coisa. Esse tipo de filme geralmente conta a história de um crime executado por um ou mais criminosos extremamente habilidosos. Exemplos notáveis desse gênero incluem O Grande Golpe, de Stanley Kubrick, O Segredo das Joias, de John Huston e, claro, 11 Homens e um Segredo, o original de 1960, que foi refeito em 2001 e rebutado em 2018 com um elenco feminino, que inclui a Rihanna. Enfim, nos últimos anos, a gente viu esse gênero ser desconstruído algumas vezes. Inception, por exemplo, é um filme de assalto com um twist sci-fi. Homem-Formiga é um filme de assalto empacotado como um filme de super-herói. Talvez o contrário. Tem até um episódio de Doctor Who chamado Time Heist, que também é inspirado nesse tipo de filme. Então eu fiquei pensando muito sobre como existe todo um gênero narrativo super sedimentado no imaginário popular, que consiste em, basicamente, pessoas roubando coisas, cometendo crimes. A gente gosta disso, né? De ver gente safada na tela. Mas uma coisa interessante nesse gênero é que quando ele se formou, vamos dizer assim, quando ele começou a ganhar a cara que a gente conhece hoje, a partir dos anos 50, mais ou menos, existia um negócio em Hollywood chamado Código Reis. Era uma série de normas e condutas morais que os filmes tinham que ter para ganhar um selinho de aprovação que facilitava bastante a distribuição desses filmes. Ninguém era exatamente obrigado a seguir esse código, mas se você não seguisse, isso reduzia e muito a distribuição e o alcance do seu filme. E esse código dizia um monte de coisa, restringia um monte de coisa. Por exemplo, palavrões e relações homoafetivas. Essas coisas. Os filmes tinham que ter um mínimo de respeito por figuras de autoridade. Membros do clero não podiam ser retratados como vilões e por aí vai. A regra que é relevante pro tema desse vídeo é que não era permitido que um personagem cometesse um crime e saísse impune. Os filmes não podiam ser escritos de forma que despertasse simpatia da audiência pelo criminoso. Por causa desse código, vários filmes clássicos de assalto mostram o plano dando errado no fim do filme, para não dar um mau exemplo para as crianças, entendeu? Enfim, em 1968, o Código Reis foi substituído por um sistema de classificação indicativa que vigora até hoje. E a partir daí, finalmente, a gente pôde torcer pelo vilão. Mas por que eu tô falando disso mesmo? Porque na minha percepção, mesmo depois que se tornou oficialmente legalizado torcer pelo vilão, ou torcer pelo criminoso, a gente ainda precisa de um motivo pra sentir um mínimo de empatia pelo personagem da história, né? É legal ver atores bonitos e gostosos cometendo crimes, usando roupas caríssimas, mas geralmente, às vezes, precisa de um pouquinho mais, né? Por exemplo, em 8 Mulheres e um Segredo, a personagem da Sandra Bullock não quer só roubar o colar lá pra ficar rica. É pra se vingar do cara que botou ela na cadeia. Tem uma justiça poética no crime. Mas uma coisa que chamou minha atenção nessa história foi que o crime acontece dentro de um museu. Elas estão roubando o Metropolitan. Esse museu aqui que eu nunca fui porque eu não tenho dinheiro pra ir pra Nova York, tá? O link do padrinho tá na descrição, inclusive. Sabe o que tem dentro desses museus enormes de países de primeiro mundo, tipo o Metropolitan e o Museu Britânico? Coisas roubadas. Interessante, né? Porque
isso me lembra um outro filme de roubo. Dora e a Cidade Perdida. Mentira, eu tô falando de Indiana Jones, que eu adoro, tá? E é um filme de roubo, de certa forma. É o branco colonizador roubando. O roteiro até cria uns subterfúgios pra que a gente compre a ideia de que Indiana Jones tem motivos pra pegar o que ele quer pegar. Vai ver, ele tá roubando pra impedir que alguém mais malvado roube antes. Vai ver, é pra salvar alguém. Mas no fundo, é um filme de um cara roubando itens valiosos. Normal, acontece o tempo todo. Deixa o cara. Várias dessas riquezas que ele rouba podem parar no museu depois pra gente olhar quando viajar pro exterior. Talvez a Sandra Bullock roube eles de novo depois, vai saber. Não que eu esteja incentivando ninguém a roubar um museu. Não faça isso, dá um trabalho danado. Isso tudo me lembra, finalmente, o outro filme de roubo que eu assisti. Um filme que aborda colonialismo e exploração de recursos naturais e artefatos históricos com fins lucrativos. Eu estou falando, claro, da versão live action de Dora Aventureira. Eu juro que eu tenho um ponto que eu quero chegar, vai fazer sentido, eu acho. Nesse filme, a Dora é filha de 2 pesquisadores que estão há muitos anos procurando as ruínas de uma cidade inca chamada Parapata. Segundo as lendas, é um lugar cheio de ouro. Mas não, eles não estão procurando a cidade por causa disso. Eles são acadêmicos, é tudo em nome do conhecimento. Igual Indiana Jones. Tem até uma fala no início do filme em que eles explicam a diferença entre pesquisadores e caçadores de tesouro. Um é bom, outro é ruim. Eles querem ir nessa cidade antiga, catar as coisas que estão lá, em nome do conhecimento histórico. De repente, cabe tudo no museu. E a Dora, ela sonha em ser uma exploradora, uma aventureira desde muito criancinha. O filme coloca esse desejo dela como algo puro, imaculado, uma vontade genuína de adquirir conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza, totalmente diferente dos vilões do filme, que são motivados pela ganância, pelo enriquecimento pessoal, motivações ruins, diferentes das motivações puras dela. Sofia aqui. Mas falando um pouquinho sério, pra variar, tem uma subversão interessante aí, que é o fato de que Dora e a família não são brancos, né? Histórias tipo Indiana Jones ou DuckTales, Os Caçadores de Aventura, são representações de uma espécie de fetiche colonial, a romantização do colonizador branco explorando lugares inóspitos e roubando as riquezas de um grupo de pessoas que não entendem o valor do ouro ou algo do tipo, sei lá, patos colonizadores. Quando você vê alguém como a Dora surfando nesse gênero narrativo, se apropriando da linguagem desse tipo de filme pra contar uma história que subverte os clichês desse tipo de filme, é um momento decolonial. Tô brincando, não é pra tanto. É que como eu assisti esse filme no mesmo dia que eu assisti 8 Mulheres e um Segredo, por algum motivo, eu fiquei pensando. O que ficou mesmo na minha cabeça depois dessa estranha maratona foi essa ideia de motivação boa e motivação ruim pra mais ou menos a mesma ação. Juntar um grupo de pessoas pra ir no lugar e pegar algo de valor. Eu imagino que em algum momento do processo de escrita do roteiro de 8 Mulheres e um Segredo, alguém deve ter pensado que não bastava só a Sandra Bullock querer muito roubar o colar. Tinha que ter uma motivação mais pessoal, mais visceral, que justificasse o crime. Talvez pra criar uma conexão maior com a audiência. A gente gosta de ver gente safada na TV. Mas com muita frequência, essa safadeza precisa vir justificada. Vai ver, é tudo culpa do Código Reis também. Então quando a missão do filme dá certo, spoiler, dá uma satisfação na gente, né? A gente se sente vingado, de certa forma. É um crime, mas parece justiça. Ou vingança, sei lá. Mas o que realmente me pegou foi uma fala da Sandra Bullock quando, durante a missão, ela dá um discurso motivacional para as outras mulheres. Ela fala mais ou menos assim: vocês não estão fazendo isso por mim, vocês não estão fazendo isso por vocês. Em algum lugar por aí, há uma garotinha de 8 anos que está na cama, sonhando em ser uma criminosa. Vamos fazer isto por ela. E esta garota, claro, é Dora, a aventureira.
sei que elas são de países completamente diferentes, mas eu gosto de imaginar que no universo paralelo, Dora Aventureira cresceu e virou a Rihanna, Fenty Beauty.